Sabemos que é no seu tempo e na sua hora. Mas venha restituir, Senhor. Venha restituir tudo aquilo que um dia foi embora. A alegria. Oh, meu Senhor querido eterno. Venha ouvir os nossos clamores, o nosso momento de oração, meu Pai. Esse pedido que sai do nosso coração. Restitui, Senhor. Oh, meu Pai, abre a sua boca, começa a colocar na presença do Senhor. Ele sabe o que passa em seu coração. Oh, meu Senhor querido. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Leva-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui os planos, Senhor, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Comece a colocar na presença do Senhor agora o que você quer restituir. A tua saúde, a tua alegria, o que for, comece a restituir. Restitui, restitui, restitui. Restitui, restitui. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel,
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda o Senhor, Ele é digno de honra, digno de glória. Senhor, obrigado por essa comunhão. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, ó Deus, porque nós refletimos na Tua palavra que somos igreja. E tem muitas igrejas aqui representadas, e quando nós nos reunimos, nos tornamos um só. Sim, meu Pai querido eterno. E o Senhor é o cabeça. Sim, meu Pai querido. Continue nos dirigindo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sim, meu Senhor E amém. querido Os irmãos eterno. podem sentar. Vou pedir para que os irmãos já fiquem atentos, que nós vamos agora fazer algo também muito importante para a glória do Senhor e para a manutenção da obra do Senhor. Nós vamos agora ofertar para a casa do Senhor. Provérbios 11, 24 diz: há quem dê com generosidade e venha aumentar as suas riquezas. Quando nós nos propomos a dar, ou na verdade, devolver, que nós temos que entender uma coisa, irmãos: tudo é do Senhor. Amém? Sim, Senhor. Nós apenas administramos as coisas do Senhor. O salário que você ganha é do Senhor e você administra as coisas que o Senhor tem dado. A família que o Senhor te deu é do Senhor, porque é Ele que cuida. Não tem quem possa cuidar melhor do seu filho, Dani, do que o Senhor. Por mais cuidado que você tenha pela sua filha, você sabe que precisa do Senhor. Porque é o Senhor que dá livramento, é o Senhor que dá provisão. Então, no momento da oferta, é um momento de gratidão, a qual você dá com generosidade daquilo que o Senhor tem dado e confiado a você. Amém? Então, se você veio preparado, vamos continuar louvando ao Senhor através do dízimo e da oferta. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e canta, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre és bendito. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Estamos aqui, é culto de ceia, e também os meninos não vão para a salinha, né? E aí eu pensei, poxa vida, eles têm que participar do culto. Então eu vou fazer uma dinâmica com eles. Então as criancinhas podem vir com esses balões, cada um. Crianças podem vir. Reda, me ajuda? As crianças pegam cada um balão. Cada um balão. Vai ser uma bagunça organizada, ok? É um balãozinho para cada criança. Um balão só para cada criança. Um só. Senão não dá certo. Um balão só. Então, Reda, fala aí com o pessoal e eu vou falando aqui com a igreja, tá? Fala em inglês aí para quem não... As crianças terão uma missão. A missão das crianças é cuidar da sua bexiga para que essa bexiga não caia no chão. Ok? Não pode bater em nada.
E eu vou tirar uma criança de cada vez. E essas bexigas ainda tem que continuar no alto, ok? Então quem ficar vai ter ainda mais trabalho para cuidar da sua bexiga e da bexiga do amiguinho que saiu, ok? Ok? Então, quem sair, não fique triste, que no final você vai ficar com esse balão para você, tá? Olha lá, 1, 2, 3, vai! Vamos lá, mantém no alto, é no alto. Feliz da vida. É no alto, não é brincando não, mantém no alto. É melhor ficar mais perto, hein? Vem pra cá, vem pra cá. Aê. Ô Lucas, sai, Lucas. Lucas, sai. Aí, ó, tem que manter o balão, tem que manter o balão. Ih, já caiu. Livai, sai. Livai, sai. Deixa o balão, Livai, sai. Deixa o balão, sai. Ih, já caiu mais um balão. Estourou um. A Linda sai, Linda sai. Linda sai. Pode sair agora. Senta aqui, senta aqui. Deixa o balão, deixa o balão. Deixa o balão. Aqui o pessoal que ficou, ó, tem que... Vamos. Vamos. O neném sai lá, ó. E agora quem vai cuidar do balão ali, ó? Martim sai. Sai, Martim. Vamos, bebê, agora você tem que cuidar de todas essas bexigas aqui, ó. Todas. Dá não, né? Pode levar as bexigas. Bote palma para a criançada. Ela está aqui apreensiva. Aí, quer pregar comigo. Irmãos, uma brincadeira. Uma brincadeira simples, que traz aplicação para as nossas vidas, é ou não é? Vocês perceberam o quê? Quando todos estavam aqui jogando o balão para cima, tudo andava bem. Mas quando começou a sair um por um, aí veio o quê? A dificuldade, porque não vai dar para manter essas bexigas no ar. Então, meus irmãos, nós temos que pensar isso para as nossas vidas. Quando nós estamos juntos, nós conseguimos deixar tudo estabilizado. Mas quando um vai saindo, o outro vai saindo, e aí vai se dispersando, sobra mais para quem fica, e as coisas não conseguem manter a mesma consistência. É assim na igreja do Senhor. Se nós não nos aplicarmos, se nós não estivermos ali fogo no fogo, orando um pelos outros, e aí vai sobrecarregar quem? Aqueles que ficam. Então nós temos que manter o quê? A unidade, para que a igreja sempre se mantenha firme. Amém? Obrigado, crianças. Obrigado. Meus irmãos, vamos... peraí. Aqui criança ganha chocolate. A criança. Aí, quem me ajudou? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Aí, pega um aí. Pega um rápido. Pensa rápido. Eita, caiu aí. Tem mais aqui, peraí. Mais alguém aí? Aí. Amém, irmãos. Vamos, momento de descontração, de reflexão, porque o nosso Senhor é bom, o nosso Deus é um Deus de alegria, amém, irmãos? Nós vamos refletir agora na palavra de forma muito sucinta e rápida.
nem caiu aí. Os irmãos podem pôr o slide para mim, por favor. Peço aos irmãos que orem nesse momento, para que nós possamos voltar o nosso coração à palavra do Senhor. Amém? Pai amado, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom. Que nada impeça, ó Deus, de nós refletirmos na Tua palavra e sairmos daqui alimentados. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor já falou conosco e tem falado conosco durante esse culto. Mas nós pedimos que o Senhor continue nos usando para que nós possamos sair daqui ainda mais ouvindo a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos refletir hoje sobre o tema O Deus que faz infinitamente mais. Efésios 3, 14 e 20. Abra lá sua Bíblia. Em Efésios 3, versículo 14 até o 20 diz: Por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Amém, irmãos? Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder, que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? O Deus que faz infinitamente mais. Hoje eu proponho aos irmãos essa reflexão de um Deus que trabalha e trabalha por nós a todo instante. Nosso Deus não é um Deus preguiçoso, Ele é um Deus ativo. O nosso Deus não é aquele que está lá em cima e nós estamos aqui batendo cabeça, não. O nosso Deus está no meio de nós, está trabalhando por nós e fazendo o melhor, conforme a vontade dEle para nós. Amém? Esse texto que nós lemos fala a respeito de uma oração que Paulo fez para aquele povo de Éfeso. Paulo fez essa oração se colocando de joelho. E essa oração foi tão fervorosa que dificilmente eu vejo Paulo em suas cartas falando com tanta amplitude, de forma certeira e de forma grandiosa de Deus. Assim, é difícil, ele mais passa recomendações, mas parece que Paulo aquele dia estava muito inspirado pelo Espírito, ao ponto de dizer e falar para aquela igreja em oração coisas maravilhosas, para que Deus fizesse no meio daquela igreja, no meio daquele povo, no meio do ser daquele povo. E aí nós vemos o Paulo fazendo e orando, se colocando de joelhos. E aí ele começa essa oração falando da família da terra, da família dos céus. Que coisa maluca. Paulo está falando aqui de todos os santos. O que seria todos os santos? Existem dois tipos de igreja, irmãos. Existe a igreja militante, que é a que nós participamos, que é a igreja que nós estamos vendo, e existe a igreja universal. O que seria a igreja universal? Não é aquela do Brasil, é a igreja de todos os santos, daqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma igreja de todos aqueles que disseram sim para Jesus, e Ele está querendo e clamando por esse povo. Veja, irmãos,
Ele pede ao Senhor que as gloriosas riquezas fortaleçam o íntimo do coração, o íntimo do seu ser, com poder e graça do Senhor. Ele queria que Deus fizesse no meio daquele povo e no nosso meio hoje, que Deus o transformasse aquele povo e agisse com poder no íntimo, nas entranhas do nosso ser. O que Paulo queria mesmo era que aquele povo, como nós também, estivéssemos cheios da presença de Deus. Lembra? Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus falou para aquela igreja: você não é morno e nem... Se tem uma coisa que Deus não quer e não suporta, é de gente que vive a sua espiritualidade na inércia. É aquelas pessoas que tanto fez como tanto faz, tudo está tranquilo e eu não quero passar desse limite. E Paulo faz essa oração e nós começamos a ver que o que Paulo quer para aquele povo, que o Paulo deseja e recomendou através da oração, é que nós transcendêssemos os nossos limites para viver na presença de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos entender isso. E aí nós queremos ver aqui o primeiro ponto da nossa pregação, que diz: juntos podemos sair da mediocridade. No Brasil essa palavra é um pouco distorcida, né? Quando nós falamos medíocre no Brasil, as pessoas acham que é algo negativo, mas não. Mediocridade é aquelas pessoas que vivem na média. Entendeu? Média, mediocridade. O que Paulo estava falando para aquele povo e fala para nós é que nós temos que sair dessa mediocridade. Ele fala o seguinte: olha, vocês, para que o coração de vocês esteja cheio de fé, eu oro que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados em amor. Para quê? Vocês possam juntamente, olha aí, juntamente. Eu fico preocupado, irmãos, porque hoje em dia existe o crente que é o crente internet. Só vive da internet, não precisa mais ir para a igreja, só vou ouvir os pregadores da internet. Nada contra, pode ouvir, então não tem problema. Mas você não pode abrir mão de estar junto, fisicamente, na sua igreja local. Porque na hora que o bicho pega para o seu lado, não vai vir o cara da internet te atender, não. Vai ser esse que vos fala. Eu não tenho nada contra, nós precisamos ouvir, temos que nos edificar, mas tem pessoas que confundem as coisas. Olha, eu vou ouvir só as coisas da internet e não vou vir mais para a igreja não, porque o que eles falam lá afaga o meu ego. E aí nós podemos escolher a mensagem conforme a gente queira. O que a gente quer ouvir hoje? Está entendendo? Mas nós temos que entender isso. Que nós estamos alicerçados e arraigados em amor. Então, por mais que seja difícil a comunidade, por mais que seja difícil conviver em igreja, o nosso alicerce, a nossa raiz é o amor de Cristo. É o amor que nos une. É o amor de Cristo que faz com que a gente esteja junto, mesmo às vezes a gente não concordando um com o outro. É o amor de Cristo que faz a gente ter raízes para suportar as tempestades que a vida nos oferece, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso, que nós temos que buscar juntos ao Senhor para que a gente saia da mediocridade espiritual. Porque quando nós estamos juntos, nós oramos uns pelos outros, nós incentivamos uns aos outros, para que uns aos outros e cada um seja ainda mais e mais na presença do Senhor, esteja ainda mais e mais na presença do Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta a você, meu irmão. Você está incentivando o seu irmão a ficar mais e mais na presença do Senhor? Você está incentivando o seu irmão a querer mais, a beber mais da palavra do Senhor? Você tem orado pelo seu irmão? Eu vejo aqui muitos que oram sim, mas nós temos que fazer isso continuamente, porque o desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente, como igreja, possamos experimentar o sobrenatural vindo do Senhor. Amém? Não é sozinho,
Não é nada para o Superman, para o super-homem, para o super-crente. É em conjunto, porque Deus trabalha com poder no meio dos seus. Nós precisamos entender que o poder de Deus vem sobre a igreja, porque Deus trabalha no coletivo. Por mais que nós queremos ser individualistas, por mais que nós queremos ser aqueles que só pensam na gente, porque tem aqueles que muitas vezes é tão egoísta, que às vezes só quer se relacionar com aqueles que vão te oferecer algo, é ou não é? Ah, esse aqui vai me oferecer algo, eu vou fazer um network aqui com ele. Até falei inglês. Esse daqui vai abrir certas portas para mim, então eu vou me relacionar com ele aqui mais, vou dar uma coisa, sabe, essas coisas. Não, no reino de Deus não tem isso, porque o nosso alicerce, a nossa raiz é o amor. E quando nós amamos a todos. Nós queremos escolher a todos, acolher a todos, estar com todos. Então, para que a gente saia dessa mediocridade, nós precisamos entender que nós não vamos sair sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Amém, meus irmãos? Depois ele vem dizendo a respeito de um Deus que faz e que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. Tudo aquilo. É um Deus que trabalha incansavelmente. O seu Deus não cansa. O seu Deus não dorme. O seu Deus é poderoso. O seu Deus é aquele que pode mudar qualquer quadro, qualquer situação. Não diminua Deus conforme os seus pensamentos, conforme a sua limitação de pensamento, porque o nosso Deus transcende tudo aquilo que nós entendemos dele, porque ele é Deus. E se nós entendêssemos Deus, ele não seria Deus. Está entendendo? Ele faz infinitamente mais. Ele trabalha infinitamente mais. E ele faz mais. Mas por que ele faz além do que eu peço? Segundo ponto. Por que ele faz além do que eu peço? Eu estou confuso. Está tendo PowerPoint? Porque aqui não tem para mim. Tá. Segundo ponto. Porque ele faz além do que pedimos. Ele faz além do que eu peço. Mas por que ele faz além do que eu peço? A palavra de Deus diz aqui. Ele é um Deus que faz infinitamente mais de tudo que pedimos. Aí nós vamos entender por que o Senhor faz além do que aquilo que nós pedimos. Ele faz além de tudo que nós pedimos, primeiro, porque nós não sabemos pedir. Como diz lá em Romanos 8:26, ele fala que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, para que a nossa oração chegue até o Senhor, porque por mais que eu seja um bom teólogo, por mais que eu seja muito bom de Bíblia, por mais que eu seja alguém muito intimidade com Deus, ainda por causa do nosso pecado, a gente não consegue fazer uma oração que satisfaça o Senhor, porque Ele é santo. Irmãos, quando nós entendemos que aquele que nós vamos nos relacionar é muito santo, nós vamos entender que nós precisamos abaixar muito mais para alcançar Ele. E nós vamos entender que sem o Jesus nós não vamos conseguir nos acessar a Ele, porque Ele é muito santo. Então, por que Ele faz além? Ele faz além do que eu peço. Ele faz além do que eu peço, porque nós não sabemos pedir. Nós não sabemos orar como convém. Mas também por que Ele faz além do que eu peço? Porque às vezes nós não conhecemos a vontade de Deus. Às vezes nós oramos para Deus fazer tal coisa por nós. Às vezes nós oramos para Deus fazer certas coisas e clamamos e choramos. E as coisas não acontecem, meu. Já aconteceu isso com você? Você já quis algo muito, queria muito. Orou ao Senhor e não aconteceu. Nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós não sabemos a vontade de Deus. Deus trabalha livremente, meus irmãos. Deus trabalha para que a gente entenda
que Ele é soberano sobre todas as coisas. A soberania de Deus está além das nossas vontades. Nós somos seres limitados perante a grandeza do Senhor. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é de um Deus que é soberano, de um Deus que tem poder, e um Deus que é sobre todos. Mas Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos. Porque muitas vezes nós não sabemos qual é a vontade de Deus, como está escrito em 1 João 5,14. Outra coisa, muitas vezes nós não temos, e Deus não faz ainda muito mais do que a gente pede, porque às vezes nós somos incrédulos. Em tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Está escrito em Mateus 21, 22. E muitas vezes, Deus faz além do que a gente pede, porque nós às vezes somos incrédulos. Nós não acreditamos, nós oramos duvidando. Nós oramos fazendo assim, olha, será mesmo, hein? Será que vai acontecer mesmo, hein? Mas tá aí, vamos orar. Então Deus faz além, infinitamente mais, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos a vontade dEle, e também por causa da nossa incredulidade. Por isso que Ele faz mais, porque Ele transcende a nossa limitação humana de crer, de pedir. Olha que Deus bom. Ele faz tudo maravilhosamente bem, além de nós. Amém? Então Ele faz, porque Ele é bom, e a sua misericórdia está sobre todos. Ele faz também, porque Ele faz tudo aquilo que nós, também por nós, porque Ele faz além do que também pensamos. Terceiro ponto. Então, Ele faz além do que pedimos e além do que pensamos. Os nossos pensamentos são envoltos e são também feitos e formados pelo meio ao qual nós convivemos. Em alguns países você percebe que um elefante grande e enorme fica preso num portão, com uma corrente. Se o elefante dá uma coisa na cabeça dele, ele quebra o portão, leva tudo. Porque ele é muito forte, mas porque ele cresceu desde pequenininho, desde bebezinho, acreditando que aquela coleira segura ele acha que não vai conseguir sair daquele obstáculo. E muitas vezes, o nosso meio limita nosso pensamento, ao ponto de nós limitarmos o Deus Todo-Poderoso na pequenez dos nossos pensamentos. Então, aquilo que Deus pode fazer, que é grandioso para as nossas vidas, por causa do meio que nós vivemos e fomos criados, nós achamos que Deus não pode fazer. Então, os nossos pensamentos fazem com que a gente limite a ação de Deus. Por isso que Ele faz além do que nós pensamos. Porque os nossos pensamentos são limitados. Porque os nossos pensamentos são influenciáveis. Veja, se o pensamento é fruto do meio, a forma que pensamos vem da influência do meio que nós estamos. Se você vem de um lugar difícil, de um lugar complicado, veja bem, uma pessoa no Brasil abriu um negócio, uma pessoa simples, e aí ela começou a ganhar por mês, com o negócio dela, um valor de R$5 mil. R$5.000 no meio dela, todo mundo dizia que ela estava rica. Está entendendo onde eu quero chegar? E aí ela começou a trabalhar um pouquinho mais e começou a ganhar 20. E aí uma grande loja
quis fazer uma parceria com ela para ela ganhar milhões. Sabe o que ela falou? Não, com 20 eu já estou muito rico. Você está entendendo que o meio onde a gente vive influencia os nossos pensamentos? Entendeu? Por isso que Deus faz além dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são limitados. Os nossos pensamentos são influenciáveis pelo meio que nós vivemos, pela sociedade que vivemos. Se o camarada ficar falando toda hora de algo na sua cabeça, por mais que seja mentira, uma hora você vai acreditar. Se uma pessoa pregar uma mentira todo domingo aqui, por mais que nos primeiros domingos você falar que não, vai chegar uma hora que você vai estar dizendo amém. Porque nós somos influenciáveis. Por isso que ele faz além. Nós somos limitados. Nós precisamos da graça do Senhor. E além de nós, Deus faz. Então, quando Paulo diz ele faz além do que pedimos e pensamos, é porque Paulo sabia que nós somos limitados. E com a graça do Senhor, Deus ainda abunda e faz algo ainda muito mais maravilhoso do que aquilo que você pediu para Ele. Olha para a sua vida. Nós saímos dos nossos países, temos um coração carregado de saudade, carregado de bagagem. E aí, às vezes, fica difícil, aí a gente fala assim, não, eu vou voltar para o Brasil. Vou voltar para a Espanha, vou voltar para o meu país. Mas aí nós estamos limitando o poder de Deus, porque se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu e do que aquilo que você pensou. Está entendendo? Por quê? Porque no meio das bênçãos que o Senhor nos dá, há os processos. E nós não estamos preparados para o processo. E parece que quanto mais confortavelmente a gente vive, mais sensíveis nós ficamos. Então qualquer coisa nos afeta. Qualquer dissabor nos tira do prumo. Qualquer briga nos tira a vontade de viver feliz. Qualquer desavença que acontece na família, na igreja, em qualquer lugar, você já fica balançado. Mas você precisa entender que existe um processo para que esse poder de Deus atue na sua vida. Antes da bênção vem o deserto. Quando o Senhor Jesus foi usado pelo Senhor, Ele também passou pelo deserto. Antes do povo do Egito desfrutar de Canaã, eles também passaram por poucas e boas no deserto. Então, irmãos, não abaixe a cabeça para os processos são necessários para que você amadureça e possa compreender e desfrutar aquilo que o Senhor tem guardado para mim e para você. Então não desista, meus irmãos. Por isso que nós somos limitados, nós pedimos uma coisa e às vezes nós pedimos errado, às vezes nós... Olha aqui, eu vi um pedido uma vez que a menina estava falando assim, olha, ora por mim para que Deus me dê um namorado. E quem é esse namorado? Quem é essa pessoa? Ele está casado. Então ora para o Senhor separar esse casal para que eu... Irmãos, tem hora que dá vontade de pegar a Bíblia, cara. Mas dá na cabeça. Eu sou limitado, irmãos. Tem hora que a paciência... Eu falei, o quê, minha irmã? Eu falei, essa oração que você está fazendo aí, não é de Deus, não. E não vou falar de que é essa oração, não, só para que você se arrependa. Eu fiz uma hipérbole. Eu fui muito além, só para a gente entender que às vezes a gente pede coisa que não é bom. Às vezes você pede coisa para Deus que não é para a sua vida, cara. Às vezes você insiste em uma coisa para Deus que Deus fala assim, olha filha, eu estou olhando lá na frente, se eu te der isso agora, você vai ficar feliz agora, mas depois pode acontecer isso, isso, isso. Então, já que eu quero evitar que você passe por isso, não vou te dar não. Aí você fica com raiva de Deus.
achando que Deus não ouve sua oração, aí fica desanimado. Às vezes, porque você tanto orou, Deus permite. E aí você quebra a cara. E sabe quem você vai culpar depois? Deus. Foi Ele que deu. Está entendendo? Então, meus irmãos, fiquem firmes nos processos. Fiquem firmes na caminhada. Porque aquilo que Ele vai fazer por nós é infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Nós precisamos entender isso. O nosso Deus tem toda a sabedoria e ciência. O nosso Deus tem todo o poder. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele faz além, porque Ele é bom. E o poder dEle é ilimitado. Amém? 4 ponto. Ele é poderoso para fazer. Ele é onipotente. Para Deus, nada é impossível. Amém? O que é impossível aos teus olhos, para Deus nada é impossível. Às vezes nós falamos assim, nós oramos por cura, e Deus não respondeu. Claro que respondeu. Claro que respondeu. Deus fez o melhor. Nós precisamos entender que Deus fez o melhor, por mais que doa. Que a soberania dEle está acima. Hoje a gente não compreende. Mas uma hora a gente vai entender. Então, meus irmãos, nós temos que entender que Ele faz o impossível ainda. Porque aqueles que, porventura, tinham um caminho e a caminhada para o inferno, Deus mudou a rota. Agora, todo aquele que aceitar Jesus vai para o céu. Deus não faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e imaginamos e pensamos? Por mais que existe dor nos processos, nós precisamos confiar no Deus soberano, no Deus poderoso, no Deus do impossível. Amém? Confie, vá, continue. Ele vai além. Ele vai além. E eu provo isso para você na Bíblia. 1 Samuel 2:21 diz que Ana pediu um filho para o Senhor. Ana era estéril. Ana recebeu Samuel, e além de Samuel, recebeu mais 5 filhos. Deus fez ou não fez além do que ela pediu, do que ela pensou? Fez ou não fez? Salomão, quando teve o encontro com o Senhor, pediu para o Senhor o quê? Sabedoria. E o que o Senhor deu para ele? Riquezas e glória. Deu o quê? Muito mais do que aquilo que ele pediu e do que aquilo que ele pensava. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que faz mais. O nosso Deus é um Deus que abençoa. O nosso Deus é um Deus que nós temos que confiar firmemente até que Ele complete a boa obra em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então fique firmes, não se desanime, porque Ele faz infinitamente mais. Se você ainda está vivendo o processo, fique firme, porque ainda você irá sorrir, porque Deus tem o melhor para a sua vida e para a minha vida. Amém? Fique firme, porque Deus é bom e é bom o tempo todo. Pai, nós te louvamos, Deus, porque às vezes nós não entendemos os processos, porque às vezes nós não entendemos, ó Deus, o seu trabalhar, mas por mais difícil que seja, nós preferimos confiar no Senhor. Que o Senhor, ó Deus, sustente nos momentos difíceis, nos momentos complicados que passamos, porque às vezes faltam forças, Pai. Às vezes falta, ó Deus, às vezes nós não conseguimos nem orar. Às vezes, Deus, nós só conseguimos chorar na Tua presença. E o Senhor ali vai olhando para o nosso coração, e aí o Senhor vai sondando, trazendo consolo, trazendo paz. Que essa paz, que esse consolo esteja em nossos corações agora, em nome de Jesus. Esteja com os meus irmãos, Pai, que eles possam confiar no Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos, para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos terminar o culto. Obrigado, irmãos, por terem vindo, que o Senhor abençoe a sua semana, que vocês possam vir novamente e traga mais gente, amém? Pai amado, nós te louvamos, Deus, por esse culto. Obrigado, Deus, porque nós sentimos a sua presença, o teu agir em nosso meio. Obrigado, Deus, que o Senhor
Traga, Senhor, ao nosso coração a paz, a felicidade de entendermos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, que nós possamos, ó Deus, se vier lutas, enfrentá-las, ó Deus, sabendo que existe um Deus todo-poderoso que é por nós. Pai, em nome de Jesus, leve em paz e segurança os meus irmãos para as suas casas. Senhor, é isso que eu te peço. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém.